Olá, meu nome é Vinícius. Esse é o segundo episódio da série sobre fundamentos da matemática. E o tema de hoje é Origens dos estudos fundacionais. Muito bem. Nesse episódio eu vou apresentar alguns ingredientes importantes na história da matemática que viriam a dar origem aos estudos fundacionais mais recentes. De maneira geral, podemos destacar duas características em relação a esses ingredientes. O primeiro é o avanço da matemática em direção a uma maior abstração e maior rigor lógico. O segundo seria a independência da matemática em relação às outras ciências, em particular a física. Agora, de maneira específica, eu destacarei três acontecimentos. O primeiro é o surgimento das geometrias não euclidianas. O segundo é um processo conhecido como aritmetização da análise. E o terceiro é o avanço da lógica matemática. Então, inicialmente, o que entendemos por geometria euclidiana? A geometria euclidiana é o conjunto das consequências que podemos obter, que podem ser derivadas a partir de 5 axiomas, 5 postulados geométricos e 23 definições iniciais, propostos pelo matemático Euclides de Alexandria. Seu grande trabalho de sistematização do conhecimento matemático da época, registrado em um livro, composto aí por 13 volumes, chamado Os Elementos. Então, na concepção de Euclides, axiomas são afirmações gerais autoevidentes. Então, por exemplo, eu posso dizer que coisas que são iguais a uma mesma coisa, uma terceira coisa, são iguais entre si. Os postulados são afirmações também autoevidentes, só que agora particulares sobre a geometria. Então a gente poderia dizer que, dados dois pontos distintos, existe um único segmento de reta que une esses pontos. E por fim, as definições são a explicitação do significado de certas entidades geométricas. Então, por exemplo, eu poderia dizer que ponto é aquilo de que nada é parte. Então, esta sistematização de Euclides do conhecimento matemático, que começa por apresentar os princípios básicos da teoria e, a partir daí, extrair as consequências lógicas desses princípios, por um processo dedutivo, é o que chamamos de método axiomático. Durante muito tempo, praticamente todos os matemáticos consideravam a geometria euclidiana como a geometria real do espaço físico, e a sua veracidade seria uma consequência imediata desta constatação. Apesar dessa quase certeza absoluta sobre a geometria euclidiana, ainda existia algo que incomodava os matemáticos. Esse algo era o quinto postulado, conhecido como o postulado das paralelas. Uma proposição equivalente ao quinto postulado, proposto pelo matemático John Playfair, no ano de 1795, diz o seguinte: por um ponto fora de uma reta passa apenas uma reta paralela àquela reta inicial. No século XVIII, vários matemáticos iniciarão alguns estudos que serão base para o surgimento das geometrias não euclidianas, investigando, por exemplo, as possibilidades de se encontrar proposições equivalentes ao quinto postulado, que sejam mais simples do que o quinto postulado, ou ainda tentando demonstrar que o postulado das paralelas poderia ser, na verdade, deduzido a partir dos outros postulados. Isso demonstraria que ele, na verdade, seria redundante.
E ainda no século XVIII e início do século XIX, alguns matemáticos já vão perceber que seria possível, né, que qualquer conjunto de hipóteses que não acarreta em contradições desse origem a uma nova geometria. Finalmente, no século XIX, demonstrou-se que era de fato possível criar novas geometrias, substituindo-se o quinto postulado pela sua negação. E isso nos daria imediatamente duas possibilidades. Primeiro, a de que por um ponto fora de uma reta não passa a reta paralela, ou que passa mais de uma reta paralela àquela reta inicial. Esse trabalho foi realizado principalmente por 4 matemáticos: o Gauss, o Lobachevsky, o Boyer e o Riemann. Então veja, como eu já comentei anteriormente, até o trabalho desses 4 matemáticos, a geometria euclidiana era considerada a geometria real do espaço. Porém, o que se descobriu é que é possível negar a veracidade do quinto postulado de Euclides e ainda assim obter novas geometrias que, embora não traduzam nossa experiência imediata do espaço físico, são, pelo menos, geometrias válidas do ponto de vista lógico. Então esse é o primeiro ingrediente importante para os estudos fundacionais: enxergar a matemática como independente da realidade física, ou seja, enxergar a matemática como uma ciência cujos objetos de estudo são sistemas abstratos capazes de serem logicamente consistentes sem a necessidade de se apelar a uma realidade física propriamente dita. Bom, o segundo acontecimento importante para os fundamentos da matemática e que ocorreu na primeira metade do século XIX foi a chamada aritmetização da análise. Simplificadamente falando, a aritmetização da análise foi um esforço de vários matemáticos para realizar uma reconstrução dos fundamentos do cálculo, no sentido de separar ou mesmo eliminar aspectos geométricos intuitivos que apareciam nas demonstrações matemáticas em favor de uma abordagem puramente aritmética. Então, por exemplo, Cauchy irá fornecer uma definição precisa do conceito de limite, o Gauss irá formular testes de convergência para séries infinitas e o Bolzano, juntamente com Cauchy, irão clarificar o conceito de função contínua. Agora, um elemento importante para a percepção dessa necessidade de se reconstruir os fundamentos do cálculo foi a descoberta de exemplos problemáticos no cálculo, como a existência de funções contínuas que não são diferenciáveis em todos os pontos de seu domínio. O primeiro exemplo desse fato foi dado pelo Weierstrass no ano de 1872, que é conhecida hoje justamente pelo nome de função de Weierstrass. Agora, note que os exemplos que eu citei envolvem o conceito de número real. Então, portanto, é de se esperar que os números reais também fossem objetos de uma investigação mais rigorosa. Então, nesse sentido, temos duas abordagens. O Cantor dirá que os números reais são classes de equivalência de sequências de Cauchy de números racionais, enquanto que o Dedekind vai dizer que o número real é um conjunto infinito de números racionais que satisfaz certas propriedades. Então, esses conjuntos são chamados de cortes de Dedekind. Percebe que nas duas abordagens a construção dos números reais é feita com base nos números racionais. Agora, os racionais, por sua vez, podem ser construídos como classes de equivalência de pares ordenados de números inteiros. E os números inteiros, por sua vez, finalmente, podem ser construídos como classes de equivalência de pares ordenados de números naturais. Então veja, em última instância, a gente poderia desenvolver toda a análise matemática a partir de um conceito fundamental, que são os números naturais.
E essa perspectiva ganhará força quando Giuseppe Peano e o Dedekind conseguem dar uma forma puramente lógica, digamos assim, para a teoria dos números, através dos famosos axiomas de Dedekind e Peano, ali nos anos de 1888 e 1889. Então temos aqui uma formulação puramente lógica dos números naturais, e a partir dos números naturais podemos construir os outros conjuntos numéricos até chegar no conjunto dos números reais, que são a base de toda a análise matemática. Ainda no século XIX, um outro ingrediente importante para os estudos fundacionais, e o último que eu apresentarei nesse vídeo, é a criação da lógica matemática, iniciada por um processo de simbolização da lógica, por assim dizer. Então tivemos, por exemplo, o trabalho do George Boole, que vai tratar a lógica como uma espécie de cálculo algébrico. Então, nesse sentido, ele vai trazer a ideia de que a validade dos processos usados em análise não depende da interpretação dos símbolos que são utilizados, mas depende apenas das leis para sua combinação, né? Depende apenas da sua forma, ou seja, ele concebe a lógica inicialmente como uma construção formal, a qual posteriormente se atribui algum significado. Então, se tomarmos a álgebra booleana, nós temos duas constantes, que é 0 e 1. Daí, uma variável booleana é representada por uma letra, e essa variável pode assumir dois valores, justamente 0 ou 1. Em seguida, a gente pode formar expressões booleanas, né, que são expressões envolvendo constantes e variáveis booleanas, cujo resultado também assume dois valores, 0 e 1. E a partir de certos postulados, a gente pode calcular o valor lógico dessa expressão como se estivéssemos resolvendo uma expressão aritmética. Então, por exemplo, no caso da soma, a gente teria como correspondente o operador lógico de disjunção. E no caso da multiplicação, a gente teria como correspondente o operador lógico de conjunção. Agora, se por um lado nós tivemos com o Boole um processo de algebraização da lógica, com Frege nós teremos a concepção da logística, que simplificadamente falando, trouxe a ideia de logicização da matemática, digamos assim. Frege pretende, por meio da lógica, introduzir um maior rigor na matemática. Como a matemática se utiliza, na maior parte dos casos, de um raciocínio dedutivo, esse rigor desejado por Frege pode ser traduzido na busca de um modo de garantir a exatidão completa desse processo de dedução, de forma a se obter, com segurança, a validade de uma cadeia de inferências lógicas, desde os princípios básicos até a sua conclusão. Então, dentro dessa perspectiva, Frege irá desenvolver a noção de sistema formal. Um sistema formal possui uma linguagem formal, né, que difere da linguagem natural, né, que utilizamos em nosso dia a dia, por exemplo, na ausência de ambiguidades. As proposições matemáticas seriam, então, derivadas a partir de princípios básicos do sistema, que são os axiomas. Os axiomas são basicamente fórmulas corretas da linguagem que a gente escolhe. E essa derivação pode ser feita seguindo regras especificadas do sistema, chamadas de regras de inferência. Portanto, a gente pode agora definir o que seria uma prova formal. Então, uma prova formal é basicamente uma sequência de fórmulas, em que cada fórmula dessa sequência, ou ela é um axioma, ou ela pode ser obtida de fórmulas anteriores por meio de alguma regra de inferência do sistema. E no caso, um teorema seria a última fórmula dessa sequência, né, que constitui uma prova formal. Então, dessa maneira, eu consigo exatamente determinar a cadeia de inferências que me permite concluir um teorema, né? Eu sei quais os princípios utilizados e sei também quais regras de inferência que foram utilizadas. Bom, de maneira geral, o grande objetivo do Frege, digamos assim, seria
fundamentar totalmente a matemática em princípios puramente lógicos. Ou seja, Frege queria mostrar que a matemática poderia ser reduzida à lógica. Então essa ideia é conhecida como a tese logicista. Agora, um trabalho talvez um pouco menos ambicioso do que o do Frege é aquele desenvolvido por um grupo de matemáticos italianos que ficou conhecido como a Escola de Peano. A gente poderia citar, por exemplo, além do próprio Giuseppe Peano, também o Alessandro Padova e o Cesare Burali Forte. O que esse pessoal estava tentando fazer é analisar os métodos da matemática e tentar expressar esses métodos na forma de um cálculo lógico. Então, por exemplo, ao passo que Frege estava tentando dar um significado ao conceito de número natural, no caso mostrando que esse conceito possui bases na lógica, Peano vai tomar a noção de número como não definida, cujo comportamento, digamos assim, é dado por um conjunto de axiomas, que conhecemos hoje por axiomas de Dedekind de Peano, que eu citei lá atrás. Os axiomas de Peano lidam com o conjunto de elementos não definidos, que chamamos de número, uma relação binária não definida entre números, chamada de sucessor. Então os axiomas são o seguinte. Primeiro, 0 é um número. O segundo diz que 0 não é sucessor de qualquer número. O terceiro diz que se x é um número, então existe um único número y, que é o sucessor de x. O quarto vai dizer que dois números distintos possuem sucessores distintos. E o quinto axioma, que é conhecido como o princípio da indução matemática, diz que se um dado conjunto M possui 0 como elemento, e se o fato de x pertencer a esse conjunto implica que o sucessor de x também pertence a esse conjunto, então esse conjunto M é igual ao próprio conjunto N dos números naturais. Então os axiomas de Peano capturam, por assim dizer, a ideia intuitiva que temos do conjunto dos números naturais. E vale citar também que o matemático alemão David Hilbert fará algo parecido com a geometria euclidiana. Então, ao passo que Euclides definia, ou tentava definir, o que era um ponto, uma reta, e outros conceitos, Hilbert vai tomar esses conceitos como termos não definidos, cujo comportamento e relações entre esses conceitos são dados por um conjunto de axiomas. Então você tem uma teoria puramente formal, uma teoria que a princípio não tem um significado especificado, ela depende apenas da manipulação sintática que é estabelecido, e que posteriormente você pode dar uma interpretação a essa teoria. Então, por enquanto é isso. Esse é o contexto principal a partir do qual os estudos sobre os fundamentos da matemática se iniciam. Então, a gente falou sobre as geometrias não euclidianas, aquele processo de aritmetização da análise e o desenvolvimento da lógica matemática. Tem ainda uma outra questão importante sobre a qual eu não falei ainda, que é a teoria de conjuntos, que será o tema do próximo episódio. Como indicação de leitura, eu vou deixar o capítulo 2 do livro Fundamentos da Matemática, do William Hatcher, e também o capítulo 8 do livro Introdução aos Fundamentos da Matemática, do Raymond Wilder. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para você acessar esses textos e também checar outras referências. E se você estiver ouvindo o podcast, você pode acessar o site numeroimaginário.com.br. Então, muito obrigado por assistir ao vídeo ou ouvir o podcast e até o próximo episódio.